E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias, as últimas informações do São Paulo, que joga hoje contra o Águia no Morumbi. São Paulo virtualmente classificado. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa aí o sininho de notificações, beleza? A gente vai ver aí tudo que o Miller e o pessoal lá do Band Esportes, o Arnaldo, o Tirone e companhia falaram sobre o jogo de logo mais. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, e eu já quero que você comente aí qual o time titular e qual a escalação que você colocaria para o São Paulo para a partida de hoje, beleza? Créditos, direitos autorais, vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A minha fonte lá de Portugal, que me deu, foi uma das fontes que me deu a informação que o Abel ia pro Catar o ano passado, acabou não rolando. A gente vai talvez entender melhor se o Abel comentar o assunto, espero que ele comente amanhã. Tá me mandando um abraço aqui, ó, tá vendo? Eu não tava te mentindo, eu sei que você não tava. Claro que não. Eu sei, eu te banquei até a morte, mas eu não fui só em cima da sua informação, eu tinha uma outra aqui próxima, bem próxima à presidência do Palmeiras. Pode falar do São Paulo aí, Miller. O São Paulo joga amanhã, né, Michele? Já praticamente classificado para a próxima fase, ganhou de 3-1 lá. É favorito contra o Águia, favoritíssimo. Né? O Zubeldia deve mesclar, né? Colocar os reservas, vários reservas para jogar, até para ganhar ritmo, né? Você vai pro jogo? Vou amanhã. O Caleri vai ficar no banco, à disposição, até porque ele está guardando o Caleri para o próximo jogo da Libertadores semana que vem. Isso é legal, normal. Então acho que é um bom jogo para ele testar alguns jogadores em algumas posições, e amanhã com certeza ele fará isso. E vamos ver quantas garrafinhas d'água o Zubeldia vai chutar à beira do gramado, porque assim como Abel Ferreira, o Zubeldia gosta de mandar umas. Outro dia ele quase acertou o auxiliar dele no banco de reservas, cara. Cuidado com as garrafinhas, Zubeldia, cuidado com a garrafinha. Não fala hoje, São Paulo joga também. São Paulo enfrenta o Águia de Marabá. A gente, aqui no G4, se deu ao luxo de não colocar não adianta. a escalação, porque a chance de a gente acertar é pequena. Mas algumas coisas dá para entender, dá para imaginar. O Jandrei deve jogar, Lucas deve jogar, Arnaldo. Nós estamos meio na contramão dos colegas, né? Os colegas setoristas do São Paulo entendem que o Zubeldia vai escalar o time titular. A minha apuração dá conta que ele não vai escalar o time titular. E Jandrei não é titular, embora nas Copas ou na Copa do Brasil tenha sido nesse jogo que a gente está mostrando aí, na ida. O Lucas é titular, mas é titular para recuperar um ritmo de jogo que ele perdeu diante de tantas lesões. Então ele vai escalar um time pensando na condição física dos atletas, preservando os principais e dando ritmo aos que precisam. Luiz Gustavo, Lucas, Moreira e tudo mais. É como se ele estivesse treinando. É a primeira semana de trabalho dele. Primeira semana de trabalho do Zubeldia. É como se ele estivesse treinando um time que vai enfrentar o Águia hoje e outro time que vai enfrentar o Talheres na quarta-feira, na decisão da primeira vaga na chave da Libertadores. Então, a pista da escalação hoje, para mim, vai dar o indício do time da próxima quarta-feira. Né? Quem não começar jogando, exceção do Lucas, deve começar jogando na próxima quarta-feira. Uma coisa é certa, e acho que isso deve ser o fato do cara ter, enfim, uma semana de trabalho para pensar nas frentes que ele tem. Essa frente, ele já deu o passo prioritário. Ganhou fora de casa de 3-1, o Águia de Marabá é lanterna da chave dele na Série D. É aquela situação toda, é incomparável a diferença entre os... É comparável a situação dos dois times. E hoje deve ter um time mais parecido com aquele que jogou esse jogo aí de Belém, inclusive com o Jandrei no gol. A questão do Jandrei não é o jogo do Águia, né? Que ele já seria o titular. É a sequência pós apresentação da seleção brasileira para a Copa América, quando o Rafael sai. Em tese, o Rafael joga apenas mais 2 partidas antes de sair para a seleção, contra o Tadieres e possivelmente, essa ainda é uma dúvida, contra o Cruzeiro no domingo, na volta do Brasileirão, de noite. Então tá aí, o São Paulo deve ir com um time misto nesse jogo, embora esteja uma semana sem jogar por causa da parada do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores estão muito esgotados, é verdade. Agora, a expectativa, Massa, imagino que seja
ver um pouco mais do Zubeldia agora que finalmente ele conseguiu ficar lá 5 dias no CT, 3 tal, conheceu mais os caras. Foi a primeira semana de treino mesmo que ele conseguiu ter com esse time. É uma boa expectativa, eu tenho pelo menos uma boa expectativa do que eu vou ver em campo, né? Mas no outra semana, acho né? que é um jogo. Não, por causa do adversário, você diz, né? Não, e por conta da escalação mesmo, sabe? Não seria o time principal que vai jogar. A gente vai ver pouco do time principal hoje, né? Então, mas você acha que vai ser difícil? A zaga, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, vai mudar? Eu acho que não joga nenhum dos 4. Eu acho. É mesmo? É. Tô louco. Pá, então aí a gente vai ver quase nada, né? Pois é. Então, se mudar tanto assim, se o Lucas, por exemplo, vai ganhar minutos... Não, vai começar jogando. Esse é um jogo ideal. Então, acho que esse é um jogo ideal para o Lucas começar jogando, ganhar ritmo, né? É um jogo que tá. Agora, se for nesse modelo que o Arnaldo está colocando aí, de escalação, aí vai dar para ver muito pouco, né, gente? Porque eu sempre falo isso aqui. Uma coisa é você mudar de 11 jogadores, você mudar 3. Tá? Então, você muda um na zaga, um no meio e um no ataque. Beleza. Até 4, vai. Beleza. E depois, durante o jogo, você faz 5 trocas. Você termina aí com 8, 9 que não são titulares durante o jogo. Você faz as trocas. Agora, de cara, todo mundo junto, aí é para cumprir tabela o jogo mesmo, né? Vai ser difícil. A gente pode ver conceito? Pode. A gente pode ver bola parada, né? Defensiva e ofensiva. A gente pode ver como o São Paulo vai achar soluções coletivas do meio para frente com um time mais retrancado. Eu não imagino que o Águia vai chegar aqui e vai querer fazer 3 gols no São Paulo, né? A gente vai ver um Águia também diferente daquele que teve um jogador expulso, né, rapidamente. Então, acho que são conceitos que a gente pode ver. Agora, dá o desconto que se for esse time todo reserva aí não dá. E vamos esperar um pouco para o Campeonato Brasileiro e outras competições, Libertadores e tal, né, que é o próximo jogo do São Paulo, Libertadores contra o adversário mais forte do grupo, Tajeres, que, aliás, fazendo uma ótima campanha na Libertadores, é um time muito bom. Agora, mesmo com o time reserva, não dá para o cara olhar a gente, testar... Não, aí sim, como foi o jogo da ida, né? O jogo da ida teve lá, o Juan fez 2 gols, o Galo... Tem alguém que ele não viu ainda, jogando? Não, tem gente que ele viu pouco, né? O Moreira jogou pouco, o Luiz Gustavo jogou pouco, o Patrick jogou pouco, o Ferrarese jogou pouco, né? Tem vários jogadores, o Eric jogou pouco. Então aí a questão é o Lucas no meio desses, né? O Lucas para ganhar ritmo mesmo. O Lucas, se tivesse numa sequência de jogos, ele não iria para esse jogo. A base do time deve ser a que enfrentou uma questão eu acho que de critério dele em relação às competições por enquanto e o nível do adversário. A base que ele arriscou em Belém. E se deu bem, porque o time correspondeu. E alguns jogadores ganharam confiança, entraram e tal. Então, eu acho que ele vai repetir essa situação. Lembrando que aí, no departamento médico, daqueles do departamento médico, o que tem chance de jogar contra o Tajeres é o Caleri, que voltou a treinar com bola. Tinha tido a lesão na panturrilha lá contra o Cobressal, mas não vai ser nem relacionado para o jogo de hoje, está sendo preparado para o jogo do Talheres. O Massa falou do Talheres na Libertadores, o Talheres começou muito bem, o argentino também. 2 vitórias, joga contra o Boca no final de semana. Vem num bom momento há algum tempo esse time, né? E o São Paulo precisa vencer para ser o primeiro da chave. Acho que vai ser o primeiro, sinceramente, Irônio. Aí, com uma semana, um pouco de intervalo, vai ser o primeiro grande desafio do Zubeldia no comando do São Paulo, esse jogo contra o Tajeres. Mas teve o Fluminense também, né? Teve Fluminense, teve Palmeiras, teve jogos do Brasileiro, mas estou falando a preparação para um jogo, para treino. O cara vinha de um lugar, jogava no outro, jogava não sei o quê, jogava não sei o quê. É ali que a gente vai ter... Ver se o time, um conjunto, melhorou, evoluiu. E teve promoção de ingressos, né? Ingresso mais barato para esse jogo aí. Mesmo assim, não deve encher, né? Não vai encher. É um jogo um pouco... Foram vendidos antecipadamente 30 mil ingressos. É um público pelo menos de 30 mil, deve ser uns 35 mil. É um pouco bom para o jogo
desse, mas não deve passar disso, 35 mil pessoas. Muito bem. Ô, Massa, qual seria o seu time titular, com todo mundo à disposição, menos o Pablo Maia que está machucado? Quem seria o seu São Paulo? Meu São Paulo seria Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Bom, você tirou o machucado, né? Então vamos lá. Alisson e Bobadilha, Michel Araújo, Lucas por dentro, Ferreirinha e Luciano. Sem Caleri? Não, o Caleri tá machucado, né? Mas, ó, essa formação do Você Massa... não pediu para tirar? Não, tá, tudo bem. Tá, entendi. Essa Fala. formação do Massa... Tá, então põe o Caleri. E tira o Luciano. Acabou. Fala. Essa formação do Massa tem grande chance de ser a formação contra o Talheres. Sem Caleri. Não, até o Caleri. O Caleri é dúvida, tem que se mostrar apto. Eu acho que não vai fugir muito disso, não. Tem uma situação aqui, Arnaldo, delicada, de ter uma decisão difícil de tirar, de colocar. O que é melhor para o São Paulo? Ter Luciano, Caleri, Ferreirinha e Lucas pela ponta ou ter o Lucas por dentro? Se for o Lucas por dentro, que é o que eu acho que tem que fazer, você vai ter que resolver um problema lá na frente. Então, o Ferreirinha, Luciano e Caleri, certo? Então você vai jogar no 4-1-2-1, né? Porque o Luciano de lado já não tem tanta. Alguém vai dizer assim, mas essa anta aí tá querendo tirar o Luciano do time, é o cara que faz gols. Não estou querendo tirar ninguém do time. Eu só estou fazendo uma análise de que, ao meu ver, quem não pode jogar pelo lado é o Lucas. Não dá para ficar acomodando o Lucas pelo lado, porque ele vai se machucar. A gente tem visto isso. Então, eu acho que o Zubeldina nunca teve à disposição ainda, ao mesmo tempo, Lucas, Luciano e Caleri. Talvez ele tenha na quarta-feira. E aí, se ele vai juntar os três, é a questão que o Massa levanta. Como juntar os três? Agora, esse time aí que você falou que poderia até ser o time de quarta-feira, não há risco do 4-2-4, de virar um 4-2-4. Tipo de entrar Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri, e só os dois no meio de campo? Por exemplo. Eu acho que não. Eu acho que entraria o terceiro, ou o Michel, ou o Nestor. Acho, pelo que o Zubeldia vem dando a entender nas suas formações. Agora, nenhum de vocês colocou o Luiz Gustavo como titular, né? Jamais. Mesmo sem o Pablo Maia. Sim. Hoje então sempre Bobadilha e a Alisson. Só se você for jogar com 3 zagueiros, aí eu posso escalar o Luiz Gustavo, depende. O Luiz Gustavo pode ser o 5, entendeu? Mas ele entra para fazer o terceiro zagueiro, libera os alas, aí você pode até ter Lucas, Luciano e Caleri. Opa, gosto, fecho, sem problema nenhum. Entendeu? Agora, o Luiz Gustavo, para ser essa dupla de volantes por dentro, só em algum momento do jogo, no segundo tempo, beleza. Mas de início, para mim, não entra. Lembrando que essa é uma situação, né? A dupla Alisson e Bobadilha, que o Massa escala, e que deve ser a dupla contra o Tadieres, é uma situação para mais uma semana, apenas. Porque depois o Bobadilha vai para a Copa América. O São Paulo já não tem o Pablo. Então, pois é. Mas e aí? Como é que vai fazer? Se vai jogar Luiz Gustavo e Alisson? Ou se vai puxar alguém, como ele tentou o Galopo e não foi muito bem contra o Barcelona? Lembra que o Bobadilha estava machucado? Jogaram Alisson e Galopo. Talvez o Luiz... Ou o Michel Luiz Araújo. Gustavo de zagueiro. Eu perguntei justamente... Ele avança para compor o meio. Avança para compor o meio quando o São Paulo está atacando e é o terceiro zagueiro e libera os alas. Eu perguntei isso do Luiz Gustavo justamente porque é um cara, foi contratado, tá aí, não tem o volante Pablo Maia e soa de certa forma estranho na teoria ele ser pouco aproveitado. Eu sei que a dinâmica dele é outra. É por conta, primeiro, né? Ele ficou 45 dias parado com a lesão no tendão. Ele já tem uma certa idade. A dinâmica dele é outra. O Zubeldia com Galeadia falou, é um jogador alto, demora mais tempo para
entrar em ritmo. Tá? Hoje vai ter uma oportunidade, mas ele vai precisar atropelar, né, para entrar no ritmo do Alisson, por exemplo, ou do Michel Araújo, ou do resto do time. Essa posição, normalmente, para o São Paulo, é uma posição que o cara tem que correr uma maratona, certo? Né, para essa posição de volante. Para fechar, Massa, você chato, e ninguém aguenta mais. Mas a gente falou, a gente falou de todo mundo, do pré-sal do elenco do São Paulo. Não, ele joga esse, joga aquele, esse aqui, podia pôr esse, que tal aquele outro. Não falamos em nenhum momento a palavra Rames. É mesmo, né, cara? Mas a gente tem só 30 segundos para você falar. Então eu comemoro fazendo o gesto que as crianças amam. A aranha gigante, ó. Já comenta aí quem pra você ou qual pra você seria a escalação ideal pro jogo de logo mais São Paulo e Águia no Morumbi. A gente tá vendo aí. Eu sinceramente eu não entendo por que o Zubeldia, segundo o Arnaldo, vai entrar com um time reserva ou mistão. Eu acho que seria. Os jogadores estão tendo folga, estão tendo grandes diferenças, né, de jogos, uma semana de tempo de trabalho, de descanso. Então eu acho que o Zubeldia poderia colocar o time titular no primeiro tempo. O São Paulo vai lá, mete 2, 3, chega no segundo tempo, troca a galera. Tira os mais cansados e tal, dá tempo de jogo para os reservas. Eu acho que. Pra que você vai entrar com o time reserva para depois, no segundo tempo, colocar o time titular? Isso não faz nem muito sentido. Entra com o time titular, bota os caras para correr, bota os caras para cansar, bota os caras para pegar ritmo. E no segundo tempo, tira os caras e coloca os reservas com sangue fresco, com espaço. Seria algo mais interessante a se fazer, melhor do que entrar com um timezão misto. Não quer entrar com o time todo titular? Entra pelo menos com 80% do time titular, para dar rodagem para os caras. Os caras, semana que vem, tem um jogo importantíssimo. Tem um jogo importantíssimo contra o Tadieres no Morumbi, semana que vem. Então, coloca o time titular, na minha opinião, coloca o time titular, coloca os caras para correr 45 minutos, no intervalo já troca 3, depois deu 20 minutos do segundo tempo, já troca 2, pronto, acabou, não tem tanto segredo assim. Mas vamos ver, né? Não é nem certeza que ele vai entrar com o time misto ou com o time reserva. O Zubeldia que costuma mexer muito, ele disse que não gosta de mexer tanto na escalação, ele disse que não gosta de mexer tanto na formação tática, nas peças, mas está sendo obrigado a mexer por lesões, por excesso de jogos, se bem que não está tendo excesso de jogos agora, né? Então temos que ver isso. Outra coisa que nós temos que pontuar aí essa questão do Luciano, ela é bem simples. Ela é muito simples, para falar a verdade. Se o Luciano for jogar como segundo atacante, ok. Se o Luciano for jogar como meia, tira ele e coloca o Lucas. É simples assim. Porque o Luciano como meia, ele é um a menos dentro de campo. Ele é um a menos dentro de campo. E o São Paulo poderia jogar de uma maneira que, ao meu ver, seria algo interessante de se ver, com 2 volantes, muito parecido com o esquema que o Rogério Ceni utilizava. 2 volantes, um meia direita, um meia esquerda e 2 atacantes, sendo que esses atacantes seriam Caleri e Lucas. O Lucas jogaria de segundo atacante, mais próximo ainda do gol. E você poderia colocar Michel Araújo e Nestor, poderia colocar Nestor e Galopo, entendeu? Poderia colocar 2 meias ali, um meia direita e um meia esquerda. Na época do Rogério, ele usava, se não me engano, Igor Gomes pela direita e Rodrigo Nestor pela esquerda, Luciano e Caleri. Às vezes utilizava o Patrick também como meia esquerda. Então o Zubeldia poderia colocar o Nestor e Galopo. É algo que poderia ser feito, já que ele tá sem o Rato, né, que faz aquela função pela direita. Ou ele poderia utilizar um losango no meio de campo, colocando só o Alisson de primeiro volante, losango no meio de campo, o Alisson de primeiro volante, Nestor, Bobadilha ou Nestor, Galopo, o Lucas de 10, o Lucas na ponta do losango de 10. Não, esses dias eu tava aqui comentando sobre essa escalação aqui, né, esse losango. Aí eu falei assim, poderia colocar o Lucas na ponta do losango. Aí veio um cara falando assim, tá louco? Colocar o Lucas na ponta? Vai matar o cara de correr. O cara não tem nenhum conhecimento minimamente tático na ponta do losango. Um losango é isso aqui, ó, na ponta do losango, como 10, não na ponta do campo. Então ali, o Lucas na ponta do losango,
Luciano e Caleri. Você teria 3 jogadores para marcar, o Alisson, Michel Araújo e Bobadilha, o Lucas de 10, Luciano e Caleri. Um time super ofensivo, com o Lucas atuando pelo meio, podendo cair pelos 2 lados e 3 volantes. Seria algo a se pensar, seria algo interessante a se fazer. O problema não teria pontas. Mas aí, pô, você cansa o time adversário no primeiro tempo, no segundo tempo você saca um e coloca o Ferreirinha num lugar e o Eric na outra ponta. Porque geralmente é isso que os técnicos fazem, né? Montam um time de um jeito, no segundo tempo muda, coloca 2 pontas rápidos para aproveitar o contra-ataque. Então seria algo interessante de se ver, seria algo interessante. Eu particularmente gostaria de ver Lucas, Luciano e Caleri atuando dessa forma. E eu acho que essa é a única forma razoável dos 3 se atuarem juntos, sem pegar o Lucas e colocar na ponta. O Luciano, Lucas e Caleri atuando com um losango no meio de campo e o Lucas sendo a ponta desse losango, seria algo interessante de se ver e seria a única maneira do Lucas não se desgastar tanto na ponta. Caso contrário, irmão, se você quiser jogar nesse maldito 4-2-3-1, coloca o Lucas pelo meio, coloca o Lucas de meia central, um meia esquerda, o outro do lado direito, né? Geralmente ele pode colocar, às vezes ele coloca o Nestor do lado esquerdo, que o Nestor é um meia, e às vezes ele coloca o Ferreirinha pela esquerda, que o Ferreirinha é um ponta. Então aí o time, a gente tem que entender que assim, quando ele coloca atacantes, pontas, ele coloca Eric e Ferreirinha. O São Paulo não está jogando no 4-2-3-1, o São Paulo está jogando no 4-3-3. Quando ele coloca meias, por exemplo, Nestor e Galopo, aí o São Paulo está jogando no 4-2-3-1, que é 4 defensores, os três volantes, os 3 meias ali, né? Nestor, Lucas e qualquer um do lado direito, seja o Galopo e o Caleri de atacante. Tem também muitas diferenças táticas e o Zubeldia é bom nisso, cara. O Zubeldia, às vezes, ele muda o estilo de jogo do São Paulo sem fazer substituições. Você já imaginou que o Carpini não teria? E outra coisa, agora falando do Zubeldia, agora que ele teve tempo de trabalho, 2 semanas aí de tempo de trabalho, mais treinamentos, eu espero que o time evolua. A gente tem sim que cobrar do Zubeldia, tem sim que cobrar que esse time evolua, porque o São Paulo tem que brigar por coisas grandes dessa temporada, e o Zubeldia tem que começar a demonstrar trabalho. E eu acho que o time vai começar a jogar de uma forma que nós vamos ver, que nós vamos nos interessar e que nós vamos gostar. Eu acho que o Zubeldia tem capacidade para isso. Ele é um cara muito inteligente, muito intenso, muito estudioso e um cara que tem o manejo do elenco, tem o manejo do time, tem o manejo tático, tem o manejo técnico. Sinceramente, foi uma boa sacada do Casares ter contratado o Zubeldia. Uma pena que com meses de atraso. E aí a gente não vai entrar nesse ponto que o Zubeldia na época nem quis vir, não estava disponível para contratações, para ser treinador de futebol. Enfim, deixe aí a sua opinião, o seu comentário, deixe aí o seu placar também para o jogo de logo mais. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, me ajuda a bater a meta de 4 mil inscritos, estamos quase chegando lá, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!